Boa noite, galera. Então, bora pra cima que a gente prepara sempre conteúdos tops para honrar o tempo de vocês aqui. Vou receber hoje o Fernando Tubarão. Nós vamos falar aqui sobre tomada de decisão de compra, né? E vamos usar um exemplo da casa de Niterói, né, que a gente comprou recentemente e que estamos agora na tomada de decisão de reforma. Vamos falar para vocês qual que é o passo a passo que a gente segue para poder tomar decisões. Fernandão, boa noite, meu querido. Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Uma feliz Páscoa para vocês. Estamos aqui hoje, ó, nesse dia santo aqui, com vocês para compartilhar. E eu já vou começar pegando um gancho do que eu acabei de escutar você falando aí, Renan. Nada que é bom, o tempo derruba. Ou seja, as coisas só melhoram. Tudo que é bom ultrapassa. Hoje, abril, né? Eu estou fazendo meu quarto aniversário na comunidade Smart. O que realmente me potencializou como arrematante, o que mudou o patamar do meu patrimônio, né? Foi exatamente a questão da comunidade Smart. E pense bem, são 4 anos de Fernando com a Smart. É isso aí, 4 anos, né? Tá fazendo hoje. Você entrou em abril de 2021, 4 anos que o Fernando engrandeceu a comunidade ali, trouxe bastante coisa para a comunidade, é um grande arrematante, o maior arrematante hoje da comunidade. É esse que vos fala aí, grande Fernando Tubarão. E é isso, né? O tempo, nada. Por exemplo, eu gosto de leitura, gosto de ler, mas eu evito ler, por exemplo, o best-seller do ano. Por quê? Para mim, para eu tirar um tempo, para eu fazer uma leitura, ele tem que superar a barreira do tempo. Se ele continua sendo best-seller por muitos anos, ou se ele já é um livro consolidado no tempo, eu paro meu tempo para ler. E livros que são best-seller no primeiro ano, que trazem alguma, vamos dizer assim, trouxe alguma novidade, ou foi impulsionado pela mídia, né? Então, tem que ter cuidado, porque nem sempre aquilo que reluz é ouro, né? E só o tempo, de fato, é que mostra o que realmente tem qualidade e o que não tem. Então, por isso eu tenho muito orgulho da gente estar na turma 32. Por quê? Porque é o tempo dizendo, é o tempo mostrando a qualidade do trabalho nosso, o resultado que a gente gera na vida das pessoas, porque sem resultado, nada sobrevive ao tempo, né? Então, turma 32 mostrando a capacidade de gerar resultado e transformação que hoje a Smart e a comunidade Smart tem, né? Então, isso é muito legal. Então, tá aí mais um, né? A gente fica muito feliz, né? Um produto que sobreviveu ao teste do tempo, que é o teste mais implacável de todos. Passou no teste do tempo, está aprovado a qualidade e a capacidade de fazer resultado. Quem quiser aprender sobre leilões de imóveis com os maiores arrematantes do país e no melhor produto hoje do mercado para ensinar isso estruturado da maneira correta, é no DZA. Por isso que eu já recomendo para vocês. Digitem T32, Tatu 32 e entrem para a melhor mentoria do mercado, aliando os maiores arrematantes do Brasil. E Fernandão, diga. quem entrar na turma 32, dá tempo de conhecer a gente barbecue no final do mês, né? Exatamente, né? Então, já até deixando um recado aqui antes da gente começar a falar sobre decisão de compra. Primeira coisa, né, galera? Nada, né? E eu gosto muito de falar isso, né? O conhecimento ele é a base de tudo, é onde as coisas acontecem, né? Sem conhecimento você não consegue avançar, até porque você não consegue nem enxergar as oportunidades, né? A falta do conhecimento é a pior coisa que existe para alguém sobre um determinado assunto, porque nem capacidade de saber se ele perdeu uma oportunidade ele tem, porque não tem nem conhecimento para avaliar. Mas eu não posso negar que uma das coisas, embora obviamente a gente entregue muito conhecimento, né, uma estruturação, uma metodologia que funciona, boa parte do resultado da comunidade Smart vem de aliar conhecimento com o ambiente, né? O ambiente é uma das coisas que a gente realmente foca muito dentro da comunidade Smart. A gente tem uma estruturação para que a comunidade, que as pessoas, né, o potencial das pessoas floresçam dentro do melhor ambiente possível, né? Então é um ambiente realmente de troca, de network, de capacidade, de parcerias, né? Então isso tudo a gente fortalece muito. E uma das coisas que a gente faz para que esse ambiente fique cada vez mais forte são os eventos presenciais. Hoje nós temos o maior evento de leilões de imóveis da América Latina, que é o Smart Experience. Esse ano recebeu mais de 1.000 pessoas. Caixa Econômica Federal esteve lá, teve muita gente legal, muita coisa, muito conteúdo de primeira. E a gente faz mini eventos ao longo do ano, né? Então temos a Mansão dos Tubarões, temos o Smart Barbecue e o que o Fernando falou aí foi do Smart Barbecue agora em Campinas, dia 25/5, né? Um evento espetacular
dentro de uma casa arrematada no maior house flip do mercado, que foi a gente que fez. Tá? Então não é casa alugada, não. É a casa que a gente fez o maior house flip do mercado. Tá? Uma casa avaliada em 15 milhões de reais. Tá? Top, de primeira linha. Casa top, 15 milhões de reais. E a gente vai fazer um churrasco lá, um barbecue sensacional de primeira linha. Até porque a casa merece, né? Então não tem como fazer nada meia boca lá. Tem que ser um negócio realmente top, porque a casa merece isso. E vai ser um evento espetacular, né, Fernando? Nós todos estaremos lá confraternizando, trocando, criando novas parcerias, né? Então o Smart Barbecue está vindo aí, 25/5. Já fizemos a primeira edição lá no Tamboré, outra casa que nós arrematamos e vendemos. Compramos por 2 milhões e vendemos por 4 milhões e 300. Foi uma casa que a gente arrematou, fez o barbecue e vendeu depois. E agora a mesma coisa, eu espero, nessa casa de Campinas, né, Fernando? É isso aí. É isso aí. Mas o nosso assunto de hoje, né? Vamos começar entrando aqui no nosso assunto de hoje, das nossas tomadas de decisões, né, Renan? Todo mundo fala, comprou por quanto, vendeu por quanto. A regra, a básica. Mas durante, o que acontece entre você fazer o pré-arrematação até a venda? Coisa, gente. Tem tanta coisa. E, obviamente, em cada uma das lives, fora na comunidade, a gente aprofunda muito mais, mas em cada uma das lives aqui, a gente traz para vocês detalhes do que acontece durante, detalhes da operação. Tudo que acontece durante isso, qual que é a nossa trilha, né? Tudo que a gente faz. E não é simples, né? Não tem ali uma coisa que cada operação é uma operação diferente, cada operação demanda uma decisão diferente, que às vezes pode ser mais acertada, às vezes não, mas demanda de uma decisão que nós temos que tomar, que a gente tem que decidir. Essa casa tem muita história, né, Renan? Exatamente. E é legal falar, né? Porque essa casa eu estou usando como exemplo aqui, porque ela foi assunto durante a semana na tomada de decisão sobre a reforma, né? Mas a gente vai trazer aqui um passo antes, né? Como tomar a decisão de compra de um imóvel desse, né? Então, muitas vezes, essas decisões, elas são cercadas de, claro, conhecimento técnico, né? Enfim, entendimento, né, do mercado imobiliário, mas é claro que toda decisão de compra, ela passa também pelo nível do cagaço, que é a hora de você, eu vou ou não vou, né? Então você levanta as informações e tem que tomar a decisão, passar a linha do cagaço, né? Que é, agora eu vou, como que eu chego nessa conclusão de ir ou não, de entrar ou não nessa operação, se faz sentido ou não essa operação do ponto de vista do risco, da avaliação, do meu momento. Então é isso que a gente vai falar um pouco aqui, para vocês entenderem como funciona esse racional de decisão. Quem aqui, coloca para mim nos comentários, quem aqui já passou por esse momento cagaço, né? Que você tem que tomar a decisão de apertar ou não o botão e comprar o imóvel. Esse imóvel aqui foi comprado com lance único, né? Esse imóvel foi lance único, não foi, Fernando? Foi lance único. Foi lance único, né? Foi lance 755 mil. 755 mil. Quem aqui já passou por essa situação do cagaço, né? Que você está ali, fez a análise toda e não sabe, fica naquela dúvida se vai ou não vai. Tem imóveis que você vai mais confiante, você já sabe que vale a pena. Tem imóveis que você fica mais nessa linha do cagaço, né? Que você fica ali olhando e tendo que tomar a decisão para ver se aquilo ali faz sentido ou não. Ó, muita gente aqui, todo mundo já passou, né? Tô nessa fase, acabei de passar agora. Isabel várias vezes. O Iton falou, mas é ir para cima. Nem sempre. Tem hora que você não vai para cima. Tem hora que você fala, poxa, peraí. Essa aqui eu não vou, né? Então depende muito do momento, depende muito da situação, né? Então isso é sempre também uma questão do momento, né? Não é só se tem cagaço ou não tem. Tem um momento também, se dá também para você estar mais corajoso, você estar menos corajoso, se aquilo faz sentido ou não faz, né? E é isso, Fernando? E essa daqui tem uma curiosidade sensacional, gente. Porque quando chegaram com essa casa para mim, a Marcela me trouxe, né? Fernando, olha essa casa aqui. Quanto é que você acha que dá para vender? E o lance estava lá, né? Uma oportunidade de leilão, 755 mil, lance lá inicial da oportunidade. Eu bati o olho na casa. Essa casa, como o Renan falou, ela fica no estado do Rio de Janeiro. Aí, hoje no Brasil, ganha mais dinheiro com leilão de imóveis que quem arremata imóveis no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um celeiro de oportunidades, bombando, né? No Experience, a diretoria da Caixa, que falou, olha, nós temos mais de 1.000 oportunidades no Rio. E tem aquele estigma de que, lá no Rio,
não é para amador, não é brincadeira. Tem situações perigosas, e tem mesmo, óbvio que tem. Mas no meio disso, naturalmente, tem dezenas, Alessandro, dezenas não, milhares de oportunidades que não têm esses riscos e que têm muito dinheiro na mesa. Então, o que você tem que aprender? A se profissionalizar, a avançar dentro desse mercado que até então ele é estigmatizado, ele é rejeitado por a grande maioria dos arrematantes. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E nessa casa aconteceu exatamente isso. Vou aqui fazer minha meia-culpa. Olhei a foto, olhei lá Niterói, praia de Cambuinhas. Eu olhei para ela e falei: olha, não vou. Por quê? Falei: para mim, essa casa aí não vende por mais do que 1.200.000. Era uma casa de rua, por mais que era praia. E aí o que acontece? Eu não tenho esse conhecimento aprofundado do estado do Rio, né? Eu não conheço lá o estado do Rio de Janeiro. Ô, Fernando, eu Segurança acho que aqui. seu som tá falhando, viu? Dá uma olhada na conexão aí, se de repente tem uma rede diferente. O meu, Dá uma olhadinha aí. o meu tá. É, o Deixa eu ver aqui. seu áudio tá falhando. Eu não sabia se era o meu mas o pessoal já falou aí, ó, que é o seu que tá falhando mesmo. Tá dando uns O meu cortes. tá. E eu tava aí, pegando de vocês, picando também. E eu tô aqui, tô tentando puxar o Wi-Fi, mas ele não tá vindo. Será que é melhor eu sair e entrar de novo? Tenta, sai e entra de novo. De É, repente dá. Eu vou tocando vou aqui. sair. Tá, Vai beleza. tocando. Então, o que o Fernando, né, colocou? E é importante entender esse contexto do Rio de Janeiro, tá? O contexto do Rio de Janeiro é o seguinte: hoje é um estado geograficamente pequeno, né? Então, quando você olha a extensão geográfica do Rio de Janeiro é pequeno e com dezenas de milhares de oportunidades. Quando a gente fala de popular, então, é um negócio absurdo, né? A quantidade de oportunidades no nicho popular é, de fato, assustador, né? A quantidade de oportunidades que tem no Rio. Mas, dentro disso, ainda tem oportunidades também de médio e alto padrão. Então, entender o Rio de Janeiro, obviamente, né, passa um pouco pelo conhecimento do local, não é tão simples quanto arrematar imóveis em outros estados, que muitas vezes, obviamente, a gente sabe que violência no Brasil é disseminada nas grandes capitais, nas grandes cidades, mas o Rio de Janeiro é um estado diferente, né? Então, entender isso faz todo sentido. Essa praia, especificamente, tá? E aí falando de Cambuinhas, eu tenho um amigo que mora lá em Cambuinhas, já visitei várias vezes essa praia, né? E é até legal que de Cambuinhas dá para você ver o Cristo Redentor. É muito legal lá em Cambuinhas, Fernando, eu tava falando aqui pro pessoal, que de Cambuinhas você consegue ver o Cristo Redentor, da praia de Cambuinhas. É uma praia maravilhosa e com a visão privilegiada do Rio, pra você ter ideia, né? Então, você não precisa estar lá em Ipanema para ver o Cristo Redentor, não. Você consegue ver lá de Cambuinhas, você consegue ver o Cristo Redentor. E essa casa, ela, curiosamente, ela tem também uma vista, a casa em si, né? A praia tem a vista para o Cristo Redentor e essa casa tem uma vista maravilhosa para a praia de Cambuinhas. Então ela está no alto, tem uma vista maravilhosa. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho como é que funciona essa tomada de decisão de comprar ou não um determinado imóvel, tá? Só tô falando aqui que o Rio está quase todo tomado pelo tráfico. Não é bem assim, né, gente? É lógico que o Rio é um estado diferente, é um estado que concentra, né, os cabeças aí do crime organizado. Então a gente sabe que tem, sim, que ter certos cuidados. Mas nada que uma diligência também, entender um pouquinho o mercado ali do local, não resolva, tá? Então, é por isso que tem muito imóvel no Rio, tem muita oportunidade. Quanto mais trabalho e diligência tiver envolvido no imóvel, maior também é o potencial de lucro, né? Então, obviamente, lá no Rio tem muito lucro escondido e muitas oportunidades lá, tá? Eu tenho olhado com mais frequência o Rio de Janeiro nos últimos meses do que o normal, justamente por isso, porque o Rio de Janeiro, para mim, hoje é a bola da vez em termos de oportunidade, tá? Tanto nos populares, que obviamente tem que dominar também o processo de venda ali dos populares, né? Não é um negócio tão trivial, não é só comprar, tem que entender o processo de venda dos populares, mas ainda assim, entendendo, saindo dessas operações, entendendo o processo de venda, né? Construindo uma esteira ali do processo de venda, dá para ganhar muita grana nesses imóveis lá no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, é um caminho que eu não olhava muito, porque eu tenho, na verdade, meu problema com o Rio nem era a questão do crime. Tá? O que eu tinha, o maior problema para mim no Rio, era que me brecava um pouco, era a questão da justiça do Rio.
Eu acho ali, se precisar de justiça, então você tem que resolver as coisas muito fora do TJ. Não dá para você resolver colocando demanda para o TJ. Porque ali, se você colocar demanda para o TJ, a chance de agarrar e demorar horrores é muito grande. Então, até essa gestão do tribunal é importante fazer para que você mapeie, né, as situações. Olha, aqui se não resolver dessa forma, vai demorar. Né? Então, esse era um ponto que para mim sempre foi um ponto de alerta. Né? Tanto é que a gente já arrematou já alguns, arrematamos 2 agora recente no Rio lá, né? Aquele apartamento da Lagoa, que foi um leilão de direitos no Rio. Justiça resolveu na canetada. Já o outro, que foi aquele apartamento na Barra de 4 milhões e 600, tá demorando já para soltar o auto de arrematação, para liberar tudo, para pedir a carta de arrematação. Então, você vê que depende muito ali, é muito aleatório. Você pode cair numa vara que resolve rápido, e mesmo assim resolveu rápido, porque a gente mandou diligente lá quase toda semana para resolver, né? Correspondente jurídico, né, Fernando? Então, esse é um ponto que para mim sempre chamou atenção. A violência era um ponto também? Mas aí eu acho que dá para resolver com diligência, você fazendo uma visita no local, entendendo e tal. E a venda nos populares é um ponto também que precisa ser analisado. Mas voltando aqui para o caso nosso, né? Então a gente está falando da praia de Cambuinhas, Niterói, que eu disse para vocês, né? Já frequentei bastante essa praia, tem uma casa do amigo meu nesse bairro de Cambuinhas, é um lugar que dá para ver o Cristo Redentor. E aí quando veio, né, Fernando, e foi um leilão do Itaú, se não me engano, foi um leilão do Itaú. Quando veio esse leilão, o Fernando já colocou objeção. Não, no Rio eu não sei se vale, ali no Niterói eu não vendo por 1.200. E eu lembro que eu falei, cara, esse lugar aí é top. Isso aí é lugar bacana. A França levantou lá também a avaliação do imóvel. Não, vamos analisar com cuidado aqui, porque aqui os 750 mil nesse imóvel, nesse local aqui, é local para poder fazer boas arrematações, né? Então, como que foi? A gente partindo do processo de tomada de decisão, né? E aí vamos usar essa casa como exemplo. Daqui a pouco eu mostro a casa para vocês, mas para vocês entenderem como é que funciona o processo de tomada de decisão de um imóvel desse, 755 mil. Quando você fala de imóvel popular, aí a tomada de decisão é muito mais rápida, né? Você está falando de olhar metragem, olhar terreno, você já bate o olho e já sabe quanto que vale um imóvel daquele. Nesse tipo de imóvel aqui, o peso da localização ele é muito maior, né? Então você tem que entender se a localização vende, se não vende, qual que é o, vamos dizer assim, a demanda naquela localização também por caso de rua. Então você tem que entender isso. Tem um detalhe aqui em Cambuinhas, que na época eu até comentei com vocês, que lá não é condomínio fechado, mas lá é como se fosse uma associação, eles fecham, não entra ônibus, né? Então eles fizeram em Cambuinhas uma espécie de condomínio, lógico que não é uma estrutura de condomínio, mas eles fecharam ali, dificulta o acesso, não é qualquer um que entra, não passa ônibus, a associação de moradores vetou entrar ônibus lá, então virou uma espécie de um local, meio que um reduto ali. Praia privativa. Uma praia privativa ali. É difícil, né? Não é tão simples, você entra de carro, mas você não consegue, não entra ônibus, não tem muvuca, né? Então, de fato, só tem uma entrada e saída lá, o Rodrigo da Demicoin está falando, só tem uma entrada de saída via terrestre. Então, é um negócio realmente que você vê, cara, deu uma elitizada lá, o negócio não é um, vamos dizer assim, um local de acesso liberado, assim, tão simples, não. É como se fosse um bar de condomínio fechado. É isso aí mesmo. E aí, como é que a gente vai tomando a decisão, né? Óbvio que a primeira coisa, olha lá o Rodrigo falando, é um bairro super exclusivo. É isso mesmo, lá é sensacional. Tem alguém que falou aqui, ó, o Rodrigo, foi o próprio Rodrigo, 750k em Cambuinhas não compra nem metade de um terreno. Né? Então, elite de Niterói. Então, é exatamente isso, tá? É um bairro super exclusivo. Então, quando o Fernando falou, eu falei assim, pô, Fernando, peraí, esse bairro, cara, eu conheço, esse bairro é foda. É um bairro top e tal. Então, óbvio que ali teve um pouco dessa ajuda. Por isso que é importante, né, Fernando? Até fala um pouquinho sobre esse negócio de arrematar em grupo, porque isso é legal, né? Olha pra você ver. Como que você, muitas vezes, sozinho, obviamente analisando o Brasil inteiro, às vezes a oportunidade passa mesmo. E olha que nós estamos falando aqui do Tubarão, do Fernando, né? Mas que ele tinha lá um certo receio com o Rio de Janeiro, não conhecia muito bem ali a região de Niterói, no primeiro momento seria descarte, né, Fernando? Exatamente. Aí qual que é a grande importância? A importância de você estar no ambiente correto, né, adequado. Por quê? Porque você está rodeado de gente com o mesmo propósito, qualificado, né? Então, no momento que eu falei assim, olha, de olho fechado,
Casa de rua em Niterói, ainda que seja praia, não vai vender mais que 1.200, não. Aí, para a gente pagar aí 800 pau, que é 755 mais as despesas e tal, ainda depois ter que mexer talvez com alguma reforma, alguma coisa, 1.200, 1.300 lá numa casa de rua. Ah, não, tá muito apertado isso aí para mim, eu acho que não tá, não. O que que acontece? Imediatamente já se levanta lá, não, Fernando, você tá maluco, né? Quem? Aí a gente está rodeado de tubarão, né? Ou seja, de gente qualificada. Não, não, olha, eu olhando aqui, não tem tanta oferta assim lá, mas olha aqui, vamos fazer a parte comparativa. Essa daqui está anunciada por tanto, essa daqui por outro tanto. Então, naturalmente, essa casa aqui, para valer pouco, para valer do jeito que ela tá lá, é 1,5 milhão. E aí? Vamos assumir o risco ou não vamos assumir o risco? Mas e aí, tem como reposicionar? Como é que a gente faz depois se precisar? E o que a gente vai fazer? Enfim, era 755 mil. E uma coisa que estava muito clara no nosso time dos Tubarões, que não ia ter concorrência. Nós tínhamos certeza de que não teríamos concorrência. Falou assim, por quê? Porque nós estávamos com dúvidas se valeria pagar 800 pau naquela casa. Né? Ou seja, vai dar esse mercado? Tem jeito isso daí? E aí o que aconteceu? Não, vamos, aí debatemos ali a questão de uma meia hora, um colocou uma perspectiva, outro, esse risco dá para assumir. O Renan chegou lá e falou, pô, é Praia do Camoinho, eu conheço lá. E aí a gente falou assim, não, vamos pegar esse negócio então. E não deu outro. Né? Cadastrou lá, chegou na hora do leilão, zerou só o nosso lance. Exatamente. E como é que a gente faz? Então, o primeiro ponto, né, o Fernando já falou aí, como tomar a decisão de compra. Primeira coisa, não tem como fugir a avaliação. Tá? Eu vou trazer aqui uns hacks para vocês de decisões, como que eu tomo decisões, como um tubarão toma decisões, né, para vocês entenderem como que a gente chega nesse processo de... tudo acontece, muitas vezes, numa fração de minutos, tá? Não é quando eu faço vamos dizer assim, um mapeamento da tomada de decisão, não quer dizer que a gente demora dias para fazer isso, não. Na verdade, isso aqui é feito em 10 minutos, 15 minutos, às vezes meia hora. Tá? A tomada de decisão, às vezes, é muito rápida. Por quê? Porque você traça sua linha de segurança, você começa a traçar os patamares que esse imóvel pode chegar, e em cima disso, você já consegue mapear se aquilo ali faz sentido ou não em termos de compra. Então, você não precisa saber mais. É a metodologia 80-20. 80% da segurança está em 20% do tempo. Então, quanto mais você procura, às vezes, você não vai agregar segurança nenhuma, você vai descobrir coisas que já dá para você ter descoberto na primeira análise. Então, coisas que você vai chegar à conclusão, você vai só reforçar conclusões que você já chegou. Né? Então, por isso que a gente fala que 80% da segurança vem em 20% do tempo. Então, quando eu detalho aqui para vocês, isso não quer dizer que a gente demorou dias. Quer dizer que o processo foi esse, mas muitas vezes demorou meia hora, 20 minutos, pode ter demorado uma hora, depende do caso concreto. Nesse específico, se não me engano, a gente tinha uma hora para o leilão. A conclusão do leilão, né? Chegou à conclusão pela arrematação. Mas primeira coisa, avaliação do imóvel. Como que a gente faz a primeira coisa quando se fala de casa, tá? E aqui eu vou até dar um recado e um aviso para vocês. Muitos de vocês, eu tenho certeza que devem pensar assim, poxa, cara, duas coisas que vocês devem pensar. Se o negócio é tão bom, por que não tem um grande fundo comprando imóveis, usando inteligência artificial, saindo comprando stand de imóvel, né, colocando na carteira e tal? E a segunda coisa que você deve pensar é o seguinte, se o negócio é tão bom, por que vocês estão ensinando? São duas coisas que naturalmente passam na cabeça de todo mundo. Primeira resposta, tá? E aí, antes de entrar na avaliação, eu vou falar isso para vocês. Vocês viram aqui, o Fernando iria descartar um imóvel desse. Né? Então, para vocês terem ideia do que acontece na prática, tá? Porque às vezes vocês acham que todo mundo tem dinheiro ilimitado e todo mundo tem conhecimento detalhado sobre todas as regiões do Brasil. Não é assim que funciona. Normalmente a gente tem mais conhecimento sobre determinadas regiões mesmo. Né? Então é óbvio que muita coisa está acontecendo aí em nível Brasil, em várias regiões, que a gente não toma nem conhecimento. São dezenas de milhares de imóveis. Né? Então, óbvio, eu faço o quê? 20, 30 arrematações por ano? Né? Hoje, meu objetivo é esse, fechar uns 30 arrematações por ano. 30 arrematações por ano é nada dentro do mercado de leilão de imóvel. É nada. Tá? Se não estou falando de 300 mil imóveis vindo a leilão, não é nada. Tá? É uma fraçãozinha do que acontece no mercado de leilão de imóvel. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que a gente vai construindo parcerias. A nossa mentoria hoje, além de ensinar e gerar prosperidade na vida das pessoas, ele é um grande programa de formação de sócios. Por quê? Porque é uma maneira que a gente tem de
e ampliando nossa visão sobre o mercado, não com os nossos olhos, mas também com os olhos dos mentorados. A gente é chamado para muita parceria com os mentorados que obviamente, olha lá, o próprio Márcio aí, esse imóvel que acabou eu já tinha garimpado. Te falei que estava no preço de terreno. Eu não lembro, mas aí, ó, tá vendo? É um olho nosso, estava lá olhando, né? Então, quando a gente fala da mentoria do Zero Arrematação, hoje, na verdade, além de gerar prosperidade, é um grande programa de formação de sócios. Então, esse é um ponto. Sobre o fato de fundos não comprar esses imóveis. A experiência que eu vi de um fundo tentando fazer esse processo de compra em vários locais diferentes e despejando dinheiro no mercado foi a Rooftop, tá? Que é do BTG, que tentaram colocar 1 bilhão no mercado de leilão de imóvel, só fez besteira. Besteira, né? Só fez besteira. Tanto é que eles pivotaram o negócio, hoje eles nem mexem mais com leilão, eles estão mexendo com o negócio de emprestar dinheiro, espécie de home equity, quase um home equity, na verdade, né? É um pouco diferente do home equity lá, tem uns preços diferentes, enfim, mas abandonaram a ideia de escalar no mercado de leilão de imóvel e alocar 1 bilhão, né, de reais. E por quê, gente? Por que vocês acham? Eu quero que vocês comentem aqui para mim, tá? Antes de começar a falar sobre a avaliação, por que vocês acham que não tem nenhum fundo hoje que meteu inteligência artificial? Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Não, inteligência artificial é colocar robô para fazer e coloca inteligência. A inteligência vai lá e faz tudo, já analisa, já te traz um relatório falando quanto que o imóvel vale. Então é só colocar inteligência, dormir e no outro dia você tem um relatório de tudo que você tem que arrematar. Por que vocês acham que isso não aconteceu ainda? Nenhum fundo fez isso, usou o ChatGPT, criou um agente de IA que analisa tudo, te entrega o custo e o valor lá, pode comprar que tá bom e não sei o quê. Por que vocês acham, gente? Vamos lá. Vamos lá. O que vocês acham? Quem arrisca? Quem arrisca? Por que vocês acham que isso não aconteceu ainda? Se o negócio é tão bom, por que eles não pegam lá o dinheiro que estão vendendo a 1% de juros e não compram imóvel? Exato. Por que vocês acham que não aconteceu assim ainda? Ó, porque não é tão bom assim, não é tão simples, assimetria de informação, conhecimento, trabalho, processo. Eles tentaram fazer. Por que você acha que deu errado? Porque não é simples. Ah, mas beleza. Ó, o Fabrício, ó, porque o segredo tá no que você não consegue ver. Bom, se fosse fácil, ia faltar imóvel. Porque cada caso é um caso. Porque não é só lógica. Muitas variáveis. É o core do negócio deles. Era o core. Eles montaram uma empresa só para isso. Eles montaram uma empresa só para isso, um fundo só para isso. Que tem que tomar na massa. A simetria Tubarão já meteu. A simetria de informação, Marton. Nem tudo é visível. Precisa de estudo profundo para verificar a viabilidade direito. Tá. É isso mesmo, tá? A IA nunca fez o DZA, mas eles podiam comprar o DZA e fazer, né, lá. O William fazendo, inteligência artificial não consegue definir preço de liquidez. Não consegue na prática, mas a proposta da IA, muitas IAs aí, que consegue definir. Você coloca lá, vai sair o preço de liquidez, enfim. Quanto maior a bagunça de informações, mais oportunidades. Tá, então anota aí uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? E tá dentro do componente de avaliação. Tanto existe um aspecto subjetivo? Existe, tá? Óbvio que existe um aspecto subjetivo, que é, cara, a percepção que você tem do mercado. Você pode, no futuro, talvez um IA ser treinada com a percepção de alguém muito conhecedor do mercado? Pode. Talvez, no futuro, tenha algo assim. Mas existe uma coisa que é uma barreira quase intransponível. Isso aí eu digo para vocês. Tanto é que eu sou um pouco descrente da IA no mercado imobiliário. Eu acho que IA ajuda ali. Vai ler uma matrícula, vai fazer um edital, ler um edital, organizar as informações, algo assim. Mas tem uma coisa que, dentro da avaliação, são 3 componentes principais quando você vai fazer uma avaliação. Localização, tá? Beleza, isso aí é como que a gente mede localização? Comparando terrenos, comparando análise do mercado, às vezes você tiver uma transações ali quando a prefeitura divulga, beleza. Quanto mais informações você tiver, daria para treinar um IA, inclusive para avaliar o preço ali de terreno, achar, né, se tivesse transações, informações de transações, beleza. Segundo elemento, aspecto quantitativo, é ver o tamanho dos imóveis. Então isso aí, olha, eu tenho a metragem, deixa eu comparar imóveis com metragens iguais, deixa eu pegar aqui, igual a calculadora lá da Smart, a avaliação faz, aquela planilha de avaliação, ela acha ali
o metro quadrado de terreno, metro quadrado de construção, soma, ó, a avaliação do imóvel é essa e tal. Mas tem uma terceira coisa, que é onde bloqueia, que é onde o humano entra, e é por isso que nós, fazendo de casa, com computador, você pode estar com um computador que nem liga direito, você consegue ganhar dinheiro no mercado de leilões de imóveis. Porque tem uma coisa que é o aspecto qualitativo das amostras. É você olhar e entender aonde o seu imóvel está. Por exemplo, se eu pegar hoje e fazer assim, ó, me mostra aqui todas as casas lá de Cambuinhas. Posso pedir aqui para o GM do Google, ele vai me mostrar lá as casas, vai me dar um preço, vai me falar qualquer coisa. Né? Ah, não, essa casa aqui, ó, seu preço de liquidez é tal e tal. Mas o que ele não vai conseguir olhar é se aquela amostra que está selecionando, ela tem realmente identidade com aquilo que você está buscando. Então ela vai jogar ali no bolo um monte de coisa. Vai virar uma salada de fruta e não tem como muito fugir disso. Ah, no futuro IA vai ler o imóvel, vai classificar ele como padrão médio, alto, mas não tem como. Porque você tem que olhar o imóvel e perceber, entender se aquele imóvel, inclusive se ele pode, não é nem se ele é se ele pode ir para um outro patamar acima, se ele não pode, se ele, esse imóvel que não dá para transformar, esse imóvel dá para transformar, dá para elevar o padrão. Então, são coisas que elas entram muito no feeling da análise do negócio específico. E aí que mora o lucro. É justamente nessa análise, no aspecto qualitativo, que você vai olhar não só a qualidade da construção, mas também as amostras que você vai comparar e para onde o seu imóvel vai. Esse nível de decisão é das mais complexas que tem na hora que você vai comprar em leilão, não é, Fernando? Exatamente. Inclusive é o nosso sofrimento agora, né? Agora nós falamos aqui, o Renan falou para vocês do momento cagaço, que é aquele momento onde você vai comprar. Agora nós estamos no segundo momento cagaço, que é de decidir onde nós vamos posicionar esse imóvel. Por quê, Exatamente. gente? Cada imóvel tem a sua característica. E quando a gente arremata, você tem as fases. Então, quando eu vou lá olhar no leilão, então olhei lá no site do leiloeiro, eu tenho poucas informações. Essa casa, por exemplo, é uma casa que nós não mandamos fazer diligência antes da arrematação. Só depois que nós arrematamos é que a gente foi lá, filmou a frente, beleza, olha o lugar e tal. Mas a gente ainda não tinha acesso ao interior da casa. Você não sabe padrão de acabamento, você não sabe a questão que nem lá hoje, que vou até adiantar aqui, um fator primordial da casa, que é a acessibilidade. Então, tem fatores necessários que a gente só precisa verificar para onde eu vou, né? E qual é o custo e se compensa. Então, são várias decisões que vai mudar totalmente a minha operação. Tanto no lucro que eu já vou colocar no bolso, que eu posso colocar agora, ou se eu posso maximizar meu lucro e dobrar o que eu ganharia vendendo ela do jeito que está, com uma reforma. Qual é o tipo de reforma que eu vou fazer? E se essa reforma que eu vou fazer vai necessariamente colocar ela naquele patamar que eu espero? Aí entra também a questão do nosso ROI infinito, que nós apresentamos no workshop para quem viu, nem vamos entrar muito nesse mérito. Então, quer dizer, tem inúmeras coisas que a gente tem que tomar de decisão, né? E cada decisão tem a sua consequência. Então, ou seja, se a gente vai pelo caminho A, eu tenho o resultado A. Se eu vou pelo caminho B, eu tenho o resultado B. E se eu vou pelo caminho C, tenho o resultado C. Então, o que acontece? A gente entra nesse momento, entre aspas, aí do cagaço. O que eu faço? É só dinheiro? É. Mas eu vou ganhar pouco, eu vou ganhar muito, eu vou ganhar muito, muito. É bem por aí, né, Renan? Exatamente. Esse é o momento cagaço. Então, você primeiro faz uma avaliação. Anota aí, ó. Primeira avaliação. Aí eu já fiz aqui um disclaimer para vocês, porque que sempre vai ter espaço para humanos analisando. Tá? Esse é um mercado que eu acho que vai ajudar, vai pegar alguma coisinha e tal, mas assim, não é um processo automatizado de tomada de decisão. Tá? Então eu acredito que entender as tomadas de decisões, entender os níveis de tomada de decisão, vai sempre ter espaço para o humano ganhar dinheiro, e não só humano, mas o pequeno investidor que faz essas operações de casa. Tá? O pequeno investidor, só comparado com o BTG, por exemplo. Né? Então, por que o BTG não conseguiu? Porque não é um processo de escala. É um processo que muitas vezes ele é artesanal mesmo. Né? Você tem uma limitação ali de 20, 30, 40 operações por ano se você for trabalhar nesses imóveis mais caros. Se você for trabalhar no POP, dá para fazer até 80, porque aí você olha só pela metragem, pelo terreno, você já sabe quanto que vale o imóvel. Mas aqui você tem uma limitação, você tem um nível de tomada de decisão, de esforço cognitivo ali para poder
decidir se você vai comprar aquele imóvel ou não, e muitas vezes isso passa pelo trabalho manual. Então a gente vai primeiro fazer a avaliação do terreno, avaliação da construção. Normalmente você já olha o imóvel, então esse imóvel ele tem realmente uma aparência inicial, né? Ele é bonito pra caramba por fora, mas ele tem muita escada. O Marton falou um negócio ali, tem muita escada, são coisas que você já tem que pensar. Você fala o seguinte, cara, qual que é a saída que tem para esse imóvel? Né? Então você tem três saídas. Ou vende do jeito que ele está, ou você faz um reparo meramente, cara, pintura, fazer um acerto mínimo ali, ou você faz reposicionamento. Né? Então, óbvio, se você quer vender uma casa por 3 milhões, você tem que dar uma solução para essa escada. Você não pode chegar e vender uma casa de 3 milhões ali, com aquele monte de lance de escada, você vai ter que resolver. Então, a gente já cogitou, por exemplo, colocar elevador. O cara entrar ali já tem um elevador que leva ele para casa. Né? Então, são coisas que você tem que ir pensando para cada faixa, cada tomada de decisão. Ah, se eu for fazer isso aqui, para vender do jeito que está, eu já estou vendendo ela, né, com certo deságio ali em relação ao mercado, né, vou fazer o básico, né, e vou tentar fazer a venda. Então, são coisas que a gente vai trabalhando. A gente já vendeu imóvel ganhando dinheiro e que a gente vê hoje investidor que comprou da gente era investidor ganhando dinheiro. Foi o caso do Tamboré, por exemplo. Ganhando não. Tentando ganhar, né? Ele fez uma reforma e está tentando vender por mais do que a gente vendeu para ele. Né? Então, ele era investidor. Né? Então, também tem como vender o imóvel do jeito que está, procurando um investidor que vai tentar ganhar dinheiro usando o house flip. O problema é que você está falando com 7% do mercado. Quando você vende para investidor, investidor responde por 7% do mercado. Comprador final, 93%. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Quando você coloca para vender, achando que vai chegar um investidor que vai comprar o seu imóvel para ganhar dinheiro em cima dele, você está falando com 7% do mercado. Se você arruma um imóvel e tenta vender no mercado para o comprador final, você está falando com 93%. Então, do ponto de vista da liquidez, é mais interessante vender para o comprador final. Então tá, avaliei terreno. Em cima do terreno eu já tenho uma tomada de decisão, já tenho uma visão clara se aquele local é muito valorizado ou não. Tá? Então quando você começa a trabalhar com terreno, cara, acima de 1.500 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, você pode olhar que a localização é top. Não tem, é difícil você ter localização com 2.000 metros quadrados, 2.500 metros quadrados. Você está falando de localização, embora seja na rua, similar a condomínio. Tá? Você pega os condomínios top, por exemplo, lá no Tamboré, lá no Alphaville, São Paulo, o lote lá é 2.000 metros quadrados, mais ou menos. Então, quando você começa a trabalhar e olha para a rua e fala, cara, aquele lote está precificado em 2.000 metros quadrados. Então, eu estou falando de um local altamente valorizado. Claro que você tem que ter amostra suficiente para tomar essa decisão. Se você tiver uma só, pode ser um louco tentando vender o imóvel, colocou um preço qualquer lá e está achando que vai vender. Quando você tem lá 10 amostras de terreno, poxa, aí nós já estamos falando de realmente, talvez, um mercado que gira em torno desse valor de metro quadrado. Então, você começa a olhar, isso vem muito da bagagem que a gente tem, de, cara, se eu estou trabalhando aqui a 2.000 metros quadrados, que era o caso desse terreno, tá? Esse imóvel estava preço de terreno. O terreno lá é 2.000 metros quadrados. Ele tem 360 metros, terreno a gente pagou 755 mil na arrematação. A gente pagou o valor de terreno literalmente nessa arrematação. O valor de terreno praticado ali no mercado, né, Fernando? Então, esse é o primeiro ponto. Depois a gente entra para a construção, entender isso, né? Como que a gente vai sair dessa operação? Vai ser com reforma, com reparo, com reposicionamento? Né? Obviamente, quando você paga o valor de terreno, você já está numa situação um pouco legal. Confortável. Né? Você é confortável, né? Que você está ali numa situação, você pagou a construção, o preço de terreno. Óbvio, não é toda casa que dá para reposicionar. Ah, então, Renan, é só pagar o preço de terreno que eu estou tranquilo? Nem sempre. Você tem que entender. Eu já vi gente se estrepando com isso, de pagando preço de terreno e não conseguir, não ter o que fazer com a casa. Porque a casa é ruim esteticamente, a arquitetura é ruim, então não dá para mexer. Você tem que olhar a casa e, obviamente, ver se tem potencial de mexer. Essa casa aqui, ela tem um grande fator que a gente descobriu depois, a gente imaginava, mas descobriu depois, efetivamente, que é a vista dela. Como ela é no morro, tem uma vista legal, a parte arquitetônica não está muito diferente das casas que tem ali na região, então não é um negócio um pouco descolado ali da região, está muito parecido. Tem uma casa ou outra melhor lá, mas nada muito discrepante. Então, isso facilita na hora de você tomar a decisão e sabendo que tem esse diferencial da vista. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês depois no Google, né, como funciona para a gente determinar as ofertas que a gente vai usar como comparativo. Mas, Fernando, terreno, construção. Como é que a gente avalia os riscos, né?
quais são os riscos que uma operação dessa oferece? Fala para a galera um pouco sobre isso. O primeiro passo é analisar o local, ou seja, o que eu vou competir. Por exemplo, posicionamento de mercado. Espera aí, o que eu vou concorrer? Se eu quiser colocar a casa para vender hoje, do jeito que ela está, do jeito que ela está lá. Então eu pinto, dou uma melhoradinha nela, beleza. Inclusive a gente estava lá com um interessado lá em ofertar 1.600 e no final ele esfriou, não quis mais. Mas assim, a casa já seria vendida do jeito que está. Aí qual que é a outra opção? Eu estou numa praia, como a gente falou aqui, quase privativa, num local muito, muito requisitado, né? Uma área nobre lá. E o que tem de oferta lá? Então, começa por uma seguinte parte: mercado. Então, não basta o cara ter dinheiro. Se ele quer uma casa na praia de Camboinhas, ele não tem muitas opções. Né? Ele não, ou ele constrói, pega um terreno e constrói, o que muitas das vezes as pessoas não querem, né? Então, você tem que fazer o quê? Juntar o útil ao agradável. Você tem que necessariamente pensar no seguinte: peraí, quem vai ser o meu cliente? Quem é o cara que quer comprar uma casa com essa vista, que quer comprar uma casa nessa praia privativa, e o que ele tem de opção e melhor, como é que ele pode comprar essa casa? Né? Ele vai para financiamento, ele tem outra casa, um apartamento, alguma coisa que ele precisa colocar para viabilizar o negócio. Qual que é a estrutura, ou seja, qual que é a vontade do cara com a minha? Eu tenho que fazer tudo isso juntar. Né? O mercado imobiliário, quem tem sucesso no mercado imobiliário necessariamente passa por isso. Por onde eu vou viabilizar as coisas? Eu preciso viabilizar as coisas. Né? Então eu tenho que fazer o quê? Chegar ali num ponto de equilíbrio total. Aí você pensa, como a gente falou, vale a pena eu reposicionar? Se eu quiser colocar essa casa muito top, bota um elevador lá, como o Fabrício falou, pô, é caro. Bota um elevador, resolve a questão da acessibilidade, faz uma reforma e deixa aquela casa maravilhosa. Né? Então eu pego e coloco ela lá para vender por 3 milhões. Eu vou ter mercado para isso? Né? Se o cara pega e compra um terreno por 1 milhão, ele consegue com 2 fazer uma casa igual ou melhor? Então você começa a fazer o quê? Esse tipo de análise comparativa. Né? O cliente que quer uma casa ali, ou às vezes que ele nem sabe que ele quer, mas a hora que ele vê, ele fala, putz, essa eu quero. Né? Quais são as opções que ele tem para concretizar e executar esse plano que vai povoar o sonho na cabeça dele? Basicamente é isso. É isso aí. Então, riscos, né? Então, primeiro prisma é avaliação do imóvel. Segundo ponto, riscos, né? O que o Fernando falou, explicou muito bem aí. E assim, pontuando, né? Deixando de maneira clara. Quanto que eu estou pagando pela construção? Quanto mais você estiver pagando pela construção, mais risco você está correndo. Você tem que saber, né? Porque, obviamente, você vai começar a competir com o custo de reprodução de imóveis novos. Se você pagar muito pela construção, imagina que você tem que comprar, suportar os custos, vender no final, pagar imposto de renda, pagar corretor, e você vai competir com o cara. Você está pagando muito pela construção, você pode estar competindo com o imóvel novo. Você vai ter que colocar seu imóvel no mercado competindo com o imóvel novo. Então, isso é um ponto, né? Quanto você está pagando pela construção. O ideal é pagar o mínimo possível. Nem sempre você vai pagar valor de terreno, nem sempre valor de terreno vale a pena. Depende, tá? Então, obviamente, isso é um fator determinante, mas é um ponto para se analisar. Qual o custo da reforma? Que o Fernando falou. Você vai olhar e falar, para quem que eu vou vender? Se eu for reposicionar esse imóvel, quanto que eu vou gastar de reforma? Né? Então, um tipo de imóvel desse, aí vem um pouco de bagagem. A gente já mexeu em fachada, que a gente gastou 1.000 metros quadrados na reforma, imóvel de 2,5 milhões, 3 milhões. Já gastamos até 3.000 metros quadrados em obra, já gastamos R$ 500 no metro quadrado em obra. Então, depende muito do imóvel. Né? Então, esse imóvel aqui é o tipo de imóvel que eu acho que vai ficar em torno de 1.000 a 1.500, entre 1.000 e 1.500 o metro quadrado de reforma. Então, em cima disso, só pelo estilo do imóvel, você já começa a olhar. Fala, cara, peraí. Então, eu estou falando aqui de uma reforma de 500, 600 mil. Né? Então, pensando na metragem da casa, eu estou falando uma reforma aqui de 500, 600 mil. 500, 600 mil, eu saio lá na frente com lucro, eu consigo vender esse imóvel, né, lá na frente, colocando esse valor de reforma. Claro que com 500 mil você coloca um outro imóvel. 500 mil é muita grana de reforma. Tá? Você consegue fazer muita coisa, obviamente economizando, você consegue fazer bastante coisa com 500 mil. Mas é esse entendimento que você tem que começar a ter para, obviamente, tomar essa decisão. Ó, o Rodrigo tá limando a gente. Falou que Cambuí não tem terreno nenhum, não tem terreno com menos de 1 milhão. Já estou começando a avaliar que a casa está super avaliada. Nossa casa está barata.
Tá barato. Porque Pronto. isso que o Renan está colocando, gente, para vocês entenderem, qual que é a tomada de decisão que você tem que entender? Você sai da operação agora, como a gente fala lá, ó, eu pego a casa do jeito que está, então o nosso custo até agora está em 850 mil. Aí eu ponho para vender por 1.600. Quanto é que eu estou tirando de lucro bruto aí? 750 mil. Lucro bruto. Pronto, encerrou o assunto. 1.600, vendeu lá, tira corretor, vai dar lá seus 680 mil de lucro. Tira imposto, 650 mil. Aí qual é a outra opção que eu tenho? Pega aí e mete lá 500, 600 mil de reforma. Para onde vai o meu investimento? De 850 para mais 600, ele vai ali para quase 1,5 milhão, né? Aí se eu vendo essa casa por 3 milhões de reais, se eu reposiciono ela e vendo ela em 3 milhões, o que aconteceu? O que era 650 mil de lucro, ele vai me virar 1.300. É uma segunda operação. Então eu vou tirar dinheiro, duplicar meu lucro em uma única arrematação, fazendo uma segunda operação, né? Aí entra a questão do ROI infinito, que eu não preciso nem mais investir dinheiro. Então, quer dizer, você tem possibilidades infinitas. O que muda um pouco na situação? Tempo, né? Alguém colocou aqui tempo de obra. Então, tem tudo isso, Esse é né? outro Então, fator, inclusive, né? Que eu falei da reforma, do custo da reforma, mas um terceiro fator é qual o tempo e a liquidez da operação. Então, aí, gente, operação que demora é necessariamente ruim? O que vocês acham? de jeito nenhum. Operação que demora é necessariamente... se demorou mais de um ano é ruim. Operação. O que vocês acham? Comenta aqui para mim. Comenta aqui para mim. Tem gente que tem pavor. Parece que, cara, você tá com patrimônio lá, uma operação que vai te dar dobrar seu capital em um ano e meio, não é ruim. Porque ele vai demorar um ano e meio. Cara, tem que ter a leitura do negócio. Não adianta fazer... Você acha que vale a pena dizer que dia que a gente arrematou esse imóvel aí, Renan? Pode contar, ué. Que dia que foi? Vou contar então, gente, para vocês. Esse imóvel nós arrematamos em fevereiro do ano passado. Acabou de fazer 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, exatamente. Teve o processo de desocupação, teve tudo que vai ser feito, né? E, obviamente, a gente vai entrar na análise agora de extrair o máximo de valor. Depende da estratégia, né? E aí você pega o Rodrigo falando aqui, lá não tem nem terreno por esse preço. Você faria de novo? Poxa, vai demorar 1 ano, 14 meses para você pegar a casa no mercado. Você faria? Claro que eu faria, gente. É isso que a gente faz aqui, mercado imobiliário. Por isso que a gente trabalha em escala, por isso que a gente entende aqui e difunde essa questão de conhecimento. Porque o dinheiro no mercado imobiliário não é saque de caixa eletrônico, que você chega lá, pega e troca, pega. Não, você está falando de muito dinheiro. Nós estamos falando aqui de uma operação hoje, que depois de 14 meses, até a gente vender aí, que você joga 18, né? Você tem 650 mil reais de lucro. Né? Aí você está falando o seguinte: se eu pegar uma obra dessa para fazer e eu demorar mais 6 meses para a obra, e ainda que eu demore mais 1 ano para vender, aí eu vou te inteirar 3 anos, onde eu vou ter um lucro de quase 1,5 milhão. Né? Então nós estamos falando de 500 mil por ano de lucro. De lucro. Né? Não, isso é sensacional, esse prisma de análise, né, Fernando? E assim, cara, isso é uma operação, óbvio, para quem está começando? Não, aqui. Eu vi a Cria falando aqui, cria filhos hoje. Quando tem pouco patrimônio, melhor ter liquidez. Concordo, de fato. É estágio, é momento. E aí entra o terceiro patamar de decisão. Primeiro é avaliar o negócio. Segundo é avaliar o risco do negócio. E o terceiro é avaliar o seu momento pessoal. Né? Então, obviamente, você vai fazer essa conta dentro do seu... Por exemplo, aqui a gente pode, inclusive, recomprar essa casa e já liberar o dinheiro. ROI infinito. Tem essa estratégia aqui, ROI infinito. Tem lá 850 mil alocados nessa casa. Não fizemos nada ainda. São 850 mil. Desocupou o imóvel. Né? Desocupou, deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, que desocupou o imóvel lá. Estamos decidindo o que a gente vai fazer. Desocupou o imóvel. Podemos recomprar a casa e... Pegar, inclusive, o dinheiro da obra. Já pegar o dinheiro inclusive, o dinheiro da obra. Não gastar nada. Né? Pagar sua parcela. Podemos fazer isso. Aí nós estamos falando de colocar nada. Ou seja, que eu colocou só os 850 mil e já pegou em 1 ano e depois ficar pagando só as parcelas. E já está falando de 1,5 milhão de lucro. Isso aí é ROI de quanto? Não sei, não sei nem fazer essa conta. Vai ficar um ROI gigantesco. Né? Então, por que eu estou falando isso? Isso é importante dizer para vocês. Cada coisa tem um momento. Né? Então, por exemplo, esse é o momento para a gente desse tipo de operação. Qual que é o momento desse tipo de operação? Cara, uma operação, e você trabalhar essa operação para extrair o máximo, para mim hoje é mais negócio do que
comprar um monte e vender, tá? Eu só estou falando assim, é o meu momento. Eu compro, ó, já teve época que eu comprei muito, teve época que eu diminuí, teve época que eu comprei muito, teve época que eu diminuí. Hoje eu tenho uma operação de concentrar em menos operações para fazer a coisa acontecer. 20, 30 operações no ano, mas fazendo as coisas de fato, extraindo mais valor. Quem está começando, cara, você tem 100 mil reais. Você está começando hoje no mercado. Você vai fazer uma operação dessa? Não vai. Óbvio que você não vai. Você vai fazer o quê? Você vai comprar pop, vai recomprar, vender, né? Vai tentar multiplicar o mais rápido possível. É assim mesmo. Dentro dos leilões tem subsegmentos, vamos dizer assim. Tem sub-estratégias, né? Então você tem estratégias dos leilões de imóveis, mas tem espaço para todo tipo de estratégia. Hoje, por exemplo, eu separo lá uma fatia do meu capital para poder aplicar em imóveis que vão demorar mesmo. Porque eu prefiro ter 100%, 150% de lucro, mesmo que demore 2 anos, 2 anos e meio, do que ter em 10 meses 30%. Eu vou ter que repetir essa operação 3, 4 vezes. Estou dizendo, para quem está começando, é muito mais interessante ter 30%, 40% em 10 meses do que tentar fazer uma operação de 2 anos, por exemplo, e ter 30% e ter 100%. É muito mais negócio. Por quê? Porque o cara vai multiplicar o dinheiro dele. Para mim, hoje, é melhor ter uma operação de 100% em 2 anos, 2 anos e meio. Por isso que não é necessariamente. Você tem que analisar a sua situação atual, o seu contexto, para ver se faz sentido, né, Fernando? Exato, e detalhe, você não precisa necessariamente ficar restrito a uma coisa ou outra, você pode acompanhar tudo, né? É isso que a gente faz inclusive na comunidade, tem um núcleo operacional lá que é exatamente para isso, você vai estar fazendo o quê? Acompanhando. Agora, por exemplo, porque a operação é um pouco mais demorada, eu vou deixar esse lucro viajando aí, passeando, né? Então, por exemplo, quando eu falei aqui que nós tínhamos certezas de que seria com lance único essa arrematação, num leiloeiro famoso, numa casa que ficava numa localização boa, que para mim eu não conhecia que era boa, né? Vou deixar bem claro aqui. Mas a gente sabia que não teria concorrência, né? Por quê? Porque você passa por exatamente essa análise dos demais. O pessoal olha ali e fala, olha, pô, uma casa num morro, cheio de escada, eu vou vender para quem isso aí? E é 800 pau, como é que eu vou botar 800 pau do meu dinheiro lá para ficar travado? Então, quer dizer, olha o tanto de dinheiro que fica por uma falta de mentalidade, de virada de chave, de análise de mercado imobiliário. Então é isso que muda o jogo entre a nossa comunidade Smart e o resto que tem por aí. Porque quando o pessoal fala em leilão, eles vão falar para vocês sobre o quê? A arrematação, a regra jurídica, a análise financeira, mas eles não mostram para vocês o que a gente faz aqui todo domingo, que é o quê? O mercado imobiliário. É negócio, tá? É virar o quê? Empreendedor da minha vida. Eu vou multiplicar meu patrimônio, vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque eu estou jogando um jogo diferente, tá? Não é só aquilo. O leilão é o nosso meio, né? Mas o que a gente ganha dinheiro é com o mercado imobiliário. É isso aí. Por que demorou tanta desocupação? Quer contar um pouquinho da desocupação, Fernando? Ponto. O que acontece? Logo depois que a gente arremata, a gente nem foi analisar quem que era o ocupante, nem nada nesse sentido. Depois que a gente arrematou, porque a gente faz muita análise expressa, 80-20, que a Coena já falou aqui para vocês. E aí, bateu ali meia hora, vamos pegar? Vamos pegar. Pegamos. Depois que a gente pega, aí a gente vai ver. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aí mandou fazer diligência lá para ver o local e tudo, e necessariamente o primeiro ponto é, vamos analisar o perfil do ocupante, o que, que tem ali na matrícula. De cara a gente entendeu que já era meio que uma fraude ali, entre a compra que o cara fez com o banco. Então ele já fez ali uma maracutaia lá. Então a gente já falou, o perfil desse ocupante já não é aquele cara que eu vou mandar uma notificação para ele, que eu vou chegar lá e o cara vai falar assim, não, eu estou indo embora. Não é. É um cara mais combativo, é um cara mais complicado. E aí, necessariamente, a gente fez o quê? Tentamos a desocupação amigável, estabeleceu uma conversa lá com eles, e não teve acordo, né? O cara foi cozinhando, a gente foi dando tempo nesse sentido. Por quê? Porque a gente também estava com esse sentimento de que o judiciário no Rio de Janeiro não é tão célere, né? Ele não é tão rápido. Então a gente tenta evitar. Então a gente acabou dando um pouco mais de prazo do que normalmente a gente faria em qualquer outro lugar. Né? Então deu um prazo ali de contato com o cara, de conversa, e no final das contas o que aconteceu? Não, vamos ter que ir para o judiciário. E assim foi. Por incrível que pareça, nesse caso aí, o processo de emissão da posse nem demorou.
entramos em contato com o oficial de justiça, conduzimos lá a questão, e aí quando determinou ali encerrou o prazo de 60 dias dele, aí até a gente conseguir o mandado para cumprimento, demorou ali mais uns 30, 40, se eu não me engano, até que estabeleceu um prazo e o cara só foi sair no prazo fatal, não teve jeito. Exatamente, só foi sair no prazo final ali. Então, assim, isso é um contexto do Rio de Janeiro, tá, gente? Gerar emissão na posse é rápido, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, se cair numa vara ruim lá, você pode demorar um pouco mais e tem esse problema também de cumprimento de oficial. Demora demais para o oficial cumprir mandado. Então, às vezes a decisão sai, mas para cumprir é um parto, né? O negócio lá não é brincadeira, não. Então, no Rio de Janeiro tem esse problema lá do judiciário, principalmente cumprimento de oficial. Mas, deixa eu responder algumas perguntas. Então, vamos lá, só para resumir, tá? 3 prismas para tomar de decisão. Avaliação do imóvel. Então, você vai avaliar terreno, construção. Tem métricas que a gente usa, né? Quanto que o terreno tem que valer do lance para você tomar uma decisão mais segura, né? Nem sempre vai bater o terreno, né, o valor do lance, então você tem que ter um patamar ali. Se a construção dá para reposicionar, não dá, então você tem que olhar a construção e entender as potencialidades do imóvel, né? Entender a localização e as potencialidades do imóvel. Esse imóvel aqui, por exemplo, com essa vista, de fato, terreno lá é no mínimo 2.000 metros quadrados, com essa vista, tá? Terrenos com essa vista, né? Se você pegar ali no mapa, fica mais ou menos nessa faixa de 2.000 o metro quadrado. Então, isso são coisas que você toma decisão na parte de avaliação. Depois você vai para a parte dos riscos. Aonde eu estou correndo risco? Você vai tentar entender se aqueles riscos eles oferecem realmente, né, alguma situação que vai te colocar em uma situação de desconforto. Então, a reforma é um problema para a gente? Não. Tem como sair dessa operação com reformando? Tem. O custo de reforma é um problema? Não. Está dentro do momento de quem está rematando? Tá. Né, do ponto de vista de demorar um pouco mais, não tem problema. Então, a operação pode demorar 30 meses, não tem problema. Né? Porque você vai tirar 100, 120% de retorno. Você não vai ganhar isso em lugar nenhum. Então, esquece renda fixa, gente. Pelo amor de Deus. Quando eu escuto o cara comparar leilão com renda fixa, eu comparar investimento imóvel com leilão com renda fixa, eu até arrepio. Né? Nada mais é do que uma agiotagem legalizada lá e ganhando pouco. Né? Renda fixa nada mais é do que isso. Sem emprestar mal paga a inflação. Então esquece, não estou comparando com. Não compare leilão. Falou renda fixa aqui, cara, você está jogando outro jogo. Né? Aqui ninguém. O máximo que a gente usa renda fixa é para poder deixar o dinheiro parado com liquidez para poder ganhar não, dinheiro. Você está sendo injusto. Porque o cara que deixa o dinheiro na renda fixa, ele fica com o dinheiro disponível para ele fazer besteira. Para ele gastar. Ainda tem isso. Mal paga a inflação e ainda fica disponível para fazer besteira, né? Então, enfim. Show. Então, esse é o segundo prisma, risco. E o terceiro é o seu momento. Então, você toma essa decisão basicamente. É lógico que aqui tem um mundo por trás. Mas você tem que entender os patamares, o prisma de decisão. Avaliação do imóvel, risco. Por isso que a avaliação é a coisa mais importante que tem. O pessoal vira e fala o seguinte, olha, não, porque é importante analisar a parte jurídica, não sei o que. Cara, isso é bobagem. Tá? Isso aí é o prisma da análise de gestão de risco. A parte mais importante é entender para onde, o que você vai fazer com aquele negócio. Você tem um negócio na mão, você comprou um imóvel que você vai vender depois. E, por fim, seu momento pessoal, se faz sentido aquela operação dentro do seu momento. Né? Isso é importante também chegar nessa conclusão. Vamos começar as respostas aqui, senão a gente entende mais, Fernando. Isso aí. Ó, tinha uma resposta aqui do Fabiano. A Caixa não tem recurso para financiar imóveis usados. Qual a alternativa? Primeiro, não é só a Caixa que financia, gente. Você não vende só para a Caixa, não. Minha Casa Minha Vida, de fato, se você vai vender o Minha Casa Minha Vida, é difícil sair da Caixa, porque a taxa nos outros bancos fica muito maior para aquele cara que você está vendendo imóvel de 200 mil, que o cara de 120 mil, 130 mil, que ele está comprando a parcela. Então, obviamente, quanto menor a sua parcela, mais viável a venda. Só que o problema hoje da Caixa, na parte dos imóveis populares, esses imóveis até 120, 150 mil, 200 mil, o maior problema desses imóveis é a questão do subsídio de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem a taxa mais barata, então, obviamente, é uma taxa subsidiada, só que eles não estão liberando financiamento porque quem está dentro desse programa na faixa 1, faixa 2, ele recebe subsídio. E como não está tendo subsídio, fica travado ali. Se você for para outro banco, você vai ter problema com a parcela muito alta, você não consegue vender. Então, hoje, só respondendo, cara, não é só a Caixa que tem recurso, tem bancos, é óbvio que não é só a Caixa também que está restringindo. Você pegar o Itaú, por exemplo, está restringindo, está difícil. Você pegar um Bradesco, está difícil, mas você pega um Banco Inter, por exemplo, está financiando a roda.
só que a taxa sobe um pouquinho. Então, assim, quando você vai para o médio e alto padrão, os bancos estão financiando. Tranquilo. Quando você Eu vai para vendi, eu vendi Jandira 1.395.000 e o cara tá financiando 1.020.000. Pois é. Bradesco. Bradesco, olha aí pra você ver, né? Então, assim, esse é porque a gente já parece que só tem caixa no mercado. Caixa, realmente, quando caixa fecha a torneira, quem está vendendo imóvel popular sofre. Que aí, realmente, no popular é quase uma reserva de mercado da caixa. Não tem como competir. Eu já escutei da boca de banco, já. A gente tem relacionamento com os bancos, né? Porque a gente também tem um braço de venda de imóveis desde a leiloaria. Já escutei da boca de superintendente de banco falando, cara, não tem como competir no popular com a Caixa. Porque a Caixa tem dinheiro quase infinito, a custo baixo, o spread deles é gigante, então não tem como, né? Eles pegam muito barato, conseguem fazer uma taxa muito baixa e, obviamente, tem uma política do governo por trás. Então não tem como competir. Então, no popular, Caixa fechou a torneira, você sofre. Médio e alto padrão, tem outros bancos, gente. Você vai conseguir vender o imóvel. É óbvio que às vezes você tem que ter um pouco de maleabilidade, pega um imóvel na permuta, faz um financiamento, faz uma alienação, depende da situação do negócio em si. Mas não é o mesmo problema dos imóveis populares quando a Caixa fecha a torneira. Deixa eu ver aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Minha Casa Minha Vida. Falta de recurso, é o que eu disse, né? Realmente está prejudicando. Deixa eu responder aqui o do Alan. Fernando, fala um pouco do imóvel que eu te mandei hoje, se você puder. O Alan estava no Instagram me mandando. Fernando, tô com um imóvel aqui sensacional. Tá indo por 250, vale 2 milhões. Tipo, ele e toda a torcida do Flamengo. Na hora eu já falei para ele, Alan, isso aí já sabemos o valor do IPTU, o valor do condomínio. Não é o tipo de imóvel que se arremata. É o carne de vaca que a gente fala. Então é o tipo de imóvel que a gente gasta ali 5 minutos nele. Se sobrar, gol sem goleiro, a gente bota a bola para dentro. Mas perder tempo com esse tipo de imóvel não dá. É isso aí. Por isso que tem que usar a análise 80-20, né? Uhum. Separa, coloca, dá lance e, cara, abraço. Caixa fica a torneira fechada em médio quanto tempo? Já complementando aqui do Emerson. Cara, mercado imobiliário é uma fatia importante do PIB do Brasil. Tá? Então, quando o mercado imobiliário começa a sofrer, por exemplo, com a alta de Selic, eles arrumam um jeito. Vocês viram agora o jeito que eles arrumaram. Pegaram dinheiro, criaram um fundo do pré-sal. Olha, não tem nada a ver com poupança e FGTS. Criaram um fundo pré-sal e criaram Minha Casa Minha Vida 4, que vai financiar imóveis com taxa para pessoas com renda até 12 mil reais e com taxa travada em 10%. O que vai acontecer? Tanto vai injetar uma grana violenta no mercado imobiliário, quanto vai liberar dinheiro do SBPE para emprestar mais. Então, no final das contas, gente, já está resolvido praticamente. Né? Então, assim, é só esperar agora os efeitos. Né? Eles vão começar a emprestar agora a partir de maio. É esperar para ver, esperar os efeitos aí começarem. E aí, obviamente, quem está com o imóvel na carteira vai tentar rolar. É por isso que eu falo, né? O cara fica preocupado, não, mas agora a Selic subiu. Cara, compra. Vai ter um jeito, na hora que a taxa baixar ou injetar dinheiro no mercado imobiliário, você vai estar com o imóvel na mão, você vai ganhar dinheiro igual um doido. É por isso que eu falo, o que todo mundo faz, compra na alta e vende na baixa. Quem quer ganhar dinheiro tem que fazer o quê? Comprar na baixa e vender na alta, cara. Enquanto todo mundo tá renda fixa, é a hora de você, colocando imóvel na carteira. Daqui a pouco vem uma canetada dessa, injeta uma grana violenta no mercado imobiliário, quem vai ganhar dinheiro? É quem vai comprar depois que o dinheiro injetar ou quem já estava com o imóvel antes? Então, é isso que eu falo, assim, as pessoas agem como manada, cara. Elas vão fazendo igual manada. Não, bom é renda fixa, aí todo mundo vai para renda fixa. Aí bolsa e imóvel despenca. Imóvel não despenca, bolsa despenca, imóvel continua estável, vamos supor que não sobe tanto. Aí daqui a pouco resolve o problema do mercado imobiliário, injeta uma grana violenta, taxa baixa, imóvel, Aí tem que comprar imóvel. E nós estamos vendendo imóvel aqui caro. Ninguém analisa o fator histórico do mercado imobiliário. Quando lançou o programa Minha Casa Minha Vida, para quem lembra, para quem aí é jovem há mais tempo, você podia falar aqui em Jacareí, qualquer casinha popular custava 60, 70 mil reais. Quando lançou Minha Casa Minha Vida, com um teto de 150 mil, automaticamente as casas que eram 60, 70 pularam para 150. Entendeu? Exato. Por quê? Porque tinha margem. Já então, tem dinheiro no mercado.
Exato, tipo assim, quem tá pagando? Não sei quem vai pagar a conta, o cara vai pagar, o cara quer comprar porque agora ele pode. Simples. E aí, quando aquela casa que você faz uma viabilidade, você pega, por exemplo, essa nossa aqui hoje, que a gente está usando de exemplo. Então, é uma casa que a gente pegou lá e falou: ó, a gente vai vender por 1,5 milhão. Agora nós estamos cogitando a vender por 3. Aí se injeta esse dinheiro, se daqui a pouco, o que, que acontece? O popular começa a pular de 200 para 400, para 350, o de que era 500 vai para 800, a nossa vai para quanto? É tudo, Exatamente. gente, é tão simples. É tão simples, cara. É aquilo que eu falo. Quer ganhar dinheiro, cara? E não é só leilão de imóvel que dá dinheiro, não. Leilão de imóvel é uma maravilha, maravilhoso. Mas tem que o mercado dar dinheiro. Mas você tem que ficar no mercado a ponto de crise virar oportunidade. Se você enxerga a crise ainda como crise, é porque você não tá bom ainda, cara. Porque na hora da crise é que ganha mais dinheiro, cara. É na hora que aumenta a Selic que nós estamos comprando aqui, porque a gente sabe que daqui a pouco vai resolver e vai vender imóvel dobrado. Imóvel que a gente fez viabilidade para vender por 1 milhão, vai vender 1,5 milhão. Essa é a grande realidade, né? Então, calma, gente. Só compra. Aproveita que nós estamos na melhor época para comprar imóvel. Compra imóvel, pode anotar. Vocês vão. A viabilidade que vocês fizeram daqui a um ano vai ser outra viabilidade. Vocês vão vender por muito mais caro que vocês tinham vendido. O dinheiro está injetando. E é bilhão. E bota bilhão nisso que está injetando no mercado, viu? Porque a gente tem um governo que precisa levantar a popularidade dele. E ele vai levantar como, gente? Vai impulsionar o mercado. Exatamente. O mercado imobiliário não fica para trás, não, viu, gente? Qual foi o segredo para convencer o Fernando da operação era boa? Não, nós não Aí, ó. convencemos, não. Nós colocamos ele lá e falou: toma aí, ó, o percentual é seu. O segredo é você estar andando bem acompanhado. Então, É, se eu estou ali com os meus tubarões que eu treinei, eles estão falando para mim que meus olhos não estão acreditando. Eu falei assim, eu confio. Por quê? Porque a gente está no ambiente certo, velho. E aí, agora a gente vai botar dinheiro no bolso. a Caixa permite sublocação de imóvel que está em alienação fiduciária? Se sim, como é o procedimento? Tem que pedir autorização para cá, tá? Para sublocar o imóvel. Então, todas, em geral, não tem essa autorização e toda sublocação lá vamos dizer assim, não prejudica o arrematante e não tem nenhum tipo de autorização da Caixa, tá? Em geral é assim, tá? Então, dificilmente você vai ter algum problema com essas locações que acontecem, tá bom? E vou dar um spoiler falando sobre essa questão da caixa aqui, tá, gente? Estou fazendo, junto com os tubarão, a primeira vez, sabe aquela história quando você vende pop e o cara não tem a entrada para pagar? Então, eu estou fazendo aqui uma operação como teste, primeira no Brasil, para dar garantia de recebimento dessa entrada que o cara não vai pagar. Deixa aí, que isso aqui ainda vai virar, ó. Show de bola. Vai mostrar lá nos tubarões, né? Bora. Deixa eu ver aqui. Só fechar o último aqui. Qual a porcentagem pago de imposto e onde esse imposto entra no valor da compra e venda? Já viu usar hold para pagamentos? Cara, hold para pagamento, só se for aluguel, tá? Hold só paga menos quando é aluguel, porque de fato, aluguel na pessoa física você vai pagar 27,5% e na hold você vai pagar 11% mais ou menos, tá? Porque como não tem ISS, você só paga os tributos federais, é mais barato mesmo e obviamente não compete ali com o imposto de renda da pessoa física, que é 27,5%. Para Ô, compra e venda, você vai pagar menos comprando a pessoa física na média, tá? Óbvio, vai ter uma operação ou outra que se você tivesse comprado na PJ o faturamento, o compra e venda de imóveis próprios, você vai pagar entre 6 e 6,7, somar todos os tributos. Ah, poderia ter ficado mais barato na PJ, porque a PJ é sobre o faturamento. E na pessoa física, o imposto de renda do ganho de capital da pessoa física é 15%, mas é sobre a diferença entre a venda e a compra com os custos que a Receita permite que você incorpore. Então, na verdade, em geral, os 15% sobre o ganho de capital dá menos, na média, do que os 6 a 6,74% sobre o faturamento. Uma ou outra operação que teve uma margem gigantesca, às vezes vai ficar mais barato. Por exemplo, aquela operação lá de Eldorado Sul, né? Que a gente comprou lá em Eldorado Sul e a gente iria pagar. Se a gente vender por uns 10 milhões, por exemplo, ali é mais barato na PJ. A gente comprou na PJ. Por exemplo, aquela operação de Campinas. A operação de Campinas ficaria mais barato na PJ e por isso que a gente migrou para o fundo, na verdade, para ficar isento. Né? Então, você tem algumas estratégias para diminuir a tributação, ou até zerar, nesse caso, por exemplo, da Caixa de Campinas. Mas, na média, comprar e vender na pessoa física é o que vai te dar mais economia. ô,
O Cristiano Bento está perguntando aqui. Eu tenho uma pergunta. Para entrar nesse ramo, com quanto eu preciso ter para começar? Falei, deixa essa daí que o chat responde. É, chat GPT, né? Não, não, aqui O o chat. Tatazinho, o Fabrício não. O Fabrício começou, acho que tinha 15 milhões, se eu não me engano. Né? Mas O Fabrício entrou forte, né? Show de bola, gente. Fechou, Fernando? fechou. Show de bola. Começar segunda-feira, quente. Quem quiser entrar para a próxima turma do DZA, digita aqui, ó, T32, e você vai entrar vai participar do evento 678 e vai entrar para a melhor turma de mentoria do Brasil, tá? Os maiores arrematantes do país. E a oportunidade de você, aquilo que eu falei. Compra, quando todo mundo tá falando para você não comprar imóvel, é a hora de você comprar. Para de seguir manada, cara. Ah, porque renda fixa, cara, renda fixa não paga nem inflação. Amanhã baixa essa bosta dessa Selic aí. Você você não investiu em nada, não aumentou seu patrimônio em nada, né? A agiotagem legalizada. Isso aí não vai aumentar o seu patrimônio. No máximo vai te dar juros ali que mal cobra a inflação, né? Então, quando você investe em imóvel, você ganha na valorização do imóvel, você comprou mais barato, 70%, 60% de desconto, e ainda tem a oportunidade de alavancar o seu patrimônio fazendo reposicionamento de imóvel, como a gente falou. Você tem que estar jogando. Se você joga na manada, você vai ter o quê? Vai ter resultado de manada. Se você quer ter resultado diferente, cara, eu já estou te dando a letra. Joga contra a manada, que o jogo é diferente, tá? Se tá todo mundo falando, porque a Selic tá alta, compra seus imóveis escaladinho, que daqui a um ano você vai estar com o imóvel na carteira, pessoal desesperado para comprar imóvel, você vai vender pelo preço que você quiser. Essa é a grande realidade, é isso que acontece na prática, né? Aconteceu com a gente em 2020, quando teve a pandemia. A gente estava lotado de casa em condomínio, vendemos casa, o imóvel que a gente tinha feito de viabilidade vender por 500, vendemos por 600, 580. Por quê? Cara, todo mundo querendo comprar, você com o produto na mão, você quer. Né? Essa é a grande realidade, né? Então, comprem imóveis, joguem contra a manada, que o lucro é certo. Ó, então T32, espero vocês no evento 678. Fernandão, semana pesada. Fechou. Aí, pra cima, né? Amanhã feriado, na quarta-feira tem minha live, 7 horas, então vão lá, me sigam no Instagram, não percam a live, vou sempre levar ali um conteúdo, um tubarão ali pra gente bater um papo, falar coisas, assuntos mais elevados ali para vocês. Detalhe, tô com o canal no YouTube, onde está subindo algumas lives também, material maior, né, que fica mais fácil de assistir, então quem ainda não me segue lá no YouTube, corre lá, Fernando Merli, e bora lá, gente, é isso aí. É isso aí, show de bola. Bola pra cima. Fechou, semana começando. O que eu ia falar? Até esqueci o que eu ia falar aqui, mas enfim. Fechou. Um abraço. Valeu, show. galera. Tchau, gente. Um abraço, tchau.